Bom, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo sobre herança monogênica e também herança multifatorial, ok? Se inscrevam aí no canal, deixem uma curtida aí para mim, vocês vão me ajudar bastante, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é o que que é herança monogênica, né? Herança monogênica é toda aquela herança que vai gerar, que vai seguir, na verdade, o padrão mendeliano, tá? Então, o Gregor Mendel, ele estudou genética, né? A gente sabe, né? Todos os preceitos que ele criou, né? Que ele descobriu, de acordo com aquilo que ele observou a partir das gerações lá das ervilhas, certo? E, assim, as duas características mais importantes aqui que a gente vai precisar usar para entender a herança mendeliana, ou seja, a herança monogênica, é basicamente a ideia de segregação e a ideia de distribuição independente, tá? A ideia de segregação é aquela na qual um alelo de cada par será transmitido pelo progenitor, tá? Então, quando você tem a separação das células somáticas, né, em células gaméticas, ou seja, você tem uma meiose, o caractere que vai ser transmitido para a célula gamética vai ser basicamente um alelo de cada par de cromossomo, certo? A pessoa que vai ser formada, ou seja, o zigoto, ele vai receber, então, um alelo do pai e um alelo da mãe, ok? Então, nesse caso, essa é a ideia de segregação, ok? E a distribuição independente nada mais é do que a ideia de que, quando você tem uma transmissão de um alelo, essa transmissão independe da transmissão de alelos de outros locos, ok? De outros loci. É, então, um alelo não vai interferir no outro, né? Não vai interferir na transmissão do outro alelo, ok? Então, essas são as ideias iniciais aqui que a gente precisa entender. Agora, gente, olha, essa imagem, ela serve para mostrar basicamente para vocês o que que é cada uma dessas coisas que a gente tem falado, né? Então, a gente fala muito de gene, a gente fala de alelo, de locus, de loci, né? E é muito importante que a gente entenda o que é cada uma dessas coisas antes de começar realmente a adentrar o estudo da genética, né? Então, gene, gente, é uma unidade hereditária, é justamente aquilo que vai passar de uma geração para outra, porque é uma parte do material genético que contém as informações necessárias para a expressão de fenótipos, tá? Então, eu gosto de pensar no gene como se fosse uma estante cheia de livros, né? E cada um desses livros é uma forma de produzir uma proteína, né? De gerar um fenótipo diferente, né? Uma fórmula para isso, tá? O locus nada mais é do que um local ocupado pelo gene no cromossomo. A gente sabe que o cromossomo, ele é o DNA condensado, né? Então, na hora de dividir a célula, na hora de duplicar, o DNA se condensa, né? E se agrupa ali nos cromossomos. E o cromossomo, então, ele tem locais, ou seja, locus, que contém um gene específico, tá? Então, esse locus nada mais é do que um local no cromossomo, certo? Que contém um gene. E a gente sabe que existem cromossomos, são chamados cromossomos homólogos. A gente tem um par de cromossomos, né? Par de cromossomos homólogos para cada tipo de cromossomo, para cada par de cromossomo, ok? Nesses cromossomos existem diversos locos. Esses locos contêm um gene específico, certo? O locus equivalente de um cromossomo homólogo para outro, a gente vai chamar de alelo, tá? De gene alelo. Então, nesse caso aqui, olha, esse locus aqui vermelho nesse cromossomo e esse locus aqui nesse cromossomo são alelos, ok? Ou seja, são genes presentes nesse locus, é o mesmo gene presente nesse locus do que esse gene presente nesse locus aqui do cromossomo homólogo a ele, ok? E aí a gente chama de alelo isso aqui, tá bom? Aí, essa imagem ela é muito boa para a gente poder caracterizar outra coisa também. O que que é dominância e recessividade, tá? Gente, dominância é basicamente você ter um alelo cuja expressão fenotípica dele, né, então a expressão gênica dele, vai ser mais pronunciada do que a do outro alelo, tá? Do que o outro alelo do cromossomo homólogo a ele, ok?
Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho nesse caso aqui, dominância, né? Então, esse alelo aqui, azão, e esse alelo azão, eles têm a capacidade de gerar um fenótipo com mais expressividade do que um outro alelo que seria recessivo, tá? Então, ele é dominante, isso é uma característica da dominância. Nesse caso aqui de heterozigose, né? Só que aqui é uma dominância em homozigose. E nesse caso aqui, heterozigose. Ou seja, eu tenho um alelo dominante, certo? E um alelo recessivo. A característica, né, ou seja, o fenótipo que vai ser gerado nesse caso vai ser de acordo com esse alelo dominante, porque ele tem maior expressividade em detrimento do alelo recessivo. Agora, o que que é recessividade? Recessividade é uma mutação, tá? Essa mutação, ela pode acontecer nos dois alelos, como também pode acontecer em apenas um alelo, né? Notem que isso daqui é o alelo recessivo. Essa mutação, ela vai fazer com que haja uma perda de funcionalidade daquele alelo, tá? E aí esse alelo, ele tem, então, uma expressividade reduzida, tá? É por isso que quando ele está em heterozigose ali, então, com um alelo dominante, o alelo dominante vai ter, então, a sua expressão gênica sobreposta em relação à expressão gênica do recessivo, que a expressão gênica dele é reduzida por conta dessa mutação, tá? Então, é basicamente isso daqui, essa noção de dominância e recessividade também vai ser muito importante para a gente a partir de agora, tá bom? Bom, tem essa questão aqui, gente, da localização cromossômica do gene, tá? A localização cromossômica do gene, ela pode ser autossômica e também pode ser ligada ao sexo. O que que é autossômica? O que que é autossomo, tá? É o cromossomo que não é nem cromossomo X, nem cromossomo Y, ou seja, não é cromossomo sexual, né? Então, todo o resto do genoma, né, vai ser autossômico, tá? Apenas os que são ligados ao sexo, ou seja, X e Y, né, os pares ligados ao sexo X e Y, vão, então, ser diferentes, tá? Então, autossomo e ligado ao sexo. Esse aqui seria o ligado ao sexo, né? XX e XY, tá? Nesse caso aqui, não é autossoma, né? É ligado ao sexo, tá bom? Então é só a gente fazer essa diferenciação. Também vai ser importante daqui para frente, tá? Bom, vamos começar então a falar dessa questão de expressão gênica, né? Porque eu já estava falando antes com vocês sobre dominância, recessividade, expressividade, né? Então eu estava querendo dizer a expressão gênica, né? Expressão gênica, ela tem a capacidade de gerar um fenótipo, né? Então, tudo que o nosso gene é capaz de fazer, né? Tudo que ele é capaz de codificar, vai ser expresso em forma de fenótipo, ou seja, é aquilo que aparece para a gente, é aquilo que a gente consegue ver. Esse fenótipo, ele pode ser um fenótipo dominante, tá? Então, a presença de um único alelo dominante é, já é suficiente para que aquela expressão gênica daquele alelo seja realmente expressa, né, no fenótipo, certo? Pode ser recessivo, né? Eu já falei sobre isso com vocês, mas eu vou repetindo para a gente pegar um pouco mais a ideia também, né? Pode ser recessivo, e aí, no caso de recessividade, vai ser fruto de mutações, igual eu falei, né? Então, vai diminuir essa capacidade daquele alelo de gerar, então, um fenótipo, né? E aí, no caso, tipo assim, essa mutação, quando acontece em dois alelos, vai gerar uma homozigose recessiva, tá? No caso de homens, que são recessivos do cromossomo X, tá? Em alelos do cromossomo X, isso é chamado de hemizigose. Por quê? Porque a hemizigose é basicamente uma característica que vai ser expressa em apenas um alelo, tá? Porque o homem tem apenas um cromossomo X, ok? Então, nesse caso, a expressão vai ser monossômica, né? Só vai ter uma possibilidade de expressão, tá? Então, não interessa se é dominante, se é recessivo, tá? Vai ser monossômico, ok? Então, não tem diferença. E pode ser também codominante, né? O fenótipo também pode ser codominante. Então, a expressão de um não vai mascarar a expressão do outro, tá? Então, os dois, né? No caso, os dois alelos vão expressar, então, os fenótipos da mesma forma, tá? Como se eles estivessem sozinhos ali. Eles vão expressar do mesmo jeito, sem ter nenhum tipo de alteração, tá? E aí, isso aqui é um exemplo de codominância, né? Que no caso seria o sistema ABO.
sistema ABO é o exemplo clássico de codominância, né? Então a gente consegue perceber aqui, olha, a gente tem o alelo A, certo? E o alelo B. Se você tiver dois alelos A, né? Então você tem homozigose dominante, nesse caso aqui, pro alelo A, ou heterozigose com a dominância do alelo A, o fenótipo vai ser tipo A, certo? Lembrando que o izinho aqui é recessivo, né? Então ele não vai dar diferença no caso. Mesma coisa para o B, então o fenótipo B vai ser formado. Agora, se eu tiver tanto A quanto B, que são dominantes nesse caso, ou seja, eu tenho dois dominantes aqui, o que que vai acontecer? Vai acontecer a codominância, você vai formar então o Azão, Bzão, né? Tipo AB, né? Então, por isso que o sistema, né, ABO, ele é então um exemplo de codominância, tá? Porque você vai expressar o fenótipo dos dois alelos que são dominantes nesse caso, tá? Tanto A quanto B, ok? É por isso que isso aqui é um exemplo de codominância. Aqui, gente, é só para a gente começar a aprender a ler um heredograma, né? O heredograma, ele serve para a gente conseguir observar características genéticas à medida que as gerações vão passando, certo? E aí a gente utiliza, então, todos esses símbolos aqui para falar de heredograma, para poder conseguir ler um heredograma. Então, o homem é um quadrado, mulher é uma bolinha, tá? Sexo não especificado vai ser esse losango aqui diferente, tá? Você pode colocar dentro da bolinha ou dentro do quadrado o número de filhos, né, desse sexo que está indicado. Se tiver o quadrado colorido, né, quadrado preto, bolinha preta, significa homem afetado, mulher afetada. Esse quadrado, no caso, pode ser quadrado, pode ser bolinha, tá? Preto, com essa setinha embaixo, é o probando. Probando é basicamente a pessoa que está querendo aquela análise genética, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma doença que pode ser de origem genética, né? E a gente está fazendo, então, nós como médicos, a gente está fazendo, então, essa investigação. E a gente está fazendo a investigação focado nessa pessoa, né? É chamado de probando, tá? Pessoa que é portadora de um alelo recessivo ligado ao X, a gente vai ver sobre isso também, tá? No caso, uma mulher, certo? Casamento ou união, então você tem um risquinho aqui entre um e outro, né? E também pode ser o casamento consanguíneo, a gente tem dois risquinhos aqui, isso também vai ser importante a gente identificar. No caso de aborto, né, espontâneo ou indivíduo natimorto, vai aparecer dessa forma. Gêmeos monozigóticos vão aparecer dessa forma. E gêmeos dizigóticos, né, que não são idênticos, vão aparecer dessa forma aqui, tá? Então, assim, é importante a gente sempre retornar nessa legenda se gerar algum tipo de dúvida, porque a gente precisa conseguir ler os heredogramas, né? Então, vamos lá. Ó, isso aqui é um heredograma, né? E eu vou começar a falar com vocês de vários tipos de herança a partir de agora, tá? E a gente vai interpretar juntos, tá? A gente vai interpretar juntos isso daqui. Então, olha só, a gente tem um heredograma, né? Lembra que o quadrado é homem, bolinha é mulher, certo? Quadrado escuro, né? Quadrado preto, então é um homem afetado, certo? O homem afetado casou com uma mulher ou teve filhos com uma mulher não afetada por determinado tipo de característica, por determinado tipo de mutação genética, tá? E o que que aconteceu? Eles geraram, então, quatro filhos, certo? Então, essa aqui é a segunda geração. E os indivíduos um e 3 da segunda geração, certo? É assim que a gente lê, os indivíduos um e 3 da segunda geração são também afetados. Notem que há diferença de sexo entre os dois. Então, é um menino e uma menina afetados, certo? Então, a gente sabe que já não tem especificidade de sexo nesse caso, né? E passou de uma geração para outra, beleza. Aí, a próxima geração, olha, esse menino aqui afetado, ele teve três filhos. Desses três filhos, dois foram afetados. Não houve, nesse caso aqui, especificidade do sexo também, né? A menina afetada gerou, então, dois filhos. Esses dois filhos, uma afetada, certo? E aqui, essa filha aqui da terceira geração afetada gerou um filho afetado. Beleza. Esse heredograma aqui, ele está mostrando para a gente o seguinte: existe um padrão de transmissão vertical. O que que é o padrão de transmissão vertical? Padrão de transmissão vertical, gente, é basicamente a presença sempre de um indivíduo afetado
em cada geração, pelo menos um indivíduo afetado em cada geração. Então, a primeira geração tem indivíduo afetado? Tem. A segunda tem indivíduo afetado? Tem. A terceira também e a quarta também. Então, esse é um padrão de transmissão vertical. Padrão de transmissão vertical, ela vai ser característica, né? Essa característica aí vai ser específica de um tipo de herança, que é o tipo de herança autossômica dominante. Então, olha só, herança autossômica. Autossômica significa que ela não é ligada ao sexo, né? Por quê? Autossomo é aquele cromossomo que não é cromossomo sexual, certo? Então, uma herança autossômica, e no caso, ela é dominante, tá? E aí a gente vai olhar isso mais a fundo agora, olha só. Esse é um caso, né, de herança autossômica dominante, que é uma doença chamada de osteogênese imperfeita. Osteogênese imperfeita, gente, ela vai ser um defeito, né, na junção entre os exons e introns lá do pré-mRNA, certo? E aí, do pré-mRNA que vai gerar depois o colágeno, tá? Essa doença, ela também é chamada de esqueleto in vidro, ossos in vidro, né? Por quê? Porque fica muito fácil de quebrar esses ossos, tá? Por quê? Porque o colágeno que é produzido nesse caso, ele tem uma funcionalidade alterada, né? E por que que ele tem uma funcionalidade alterada? Porque o RNA mensageiro que é formado depois do splicing, ele tem introns ainda. Ele pode ter introns ainda. Por quê? Porque a junção entre exons e introns está danificada por conta dessa mutação, tá? Então, esse é um exemplo, né, de herança autossômica dominante. E aí, olha só, como que vai acontecer essa herança autossômica dominante? Você vai ter um indivíduo que é afetado, certo? Heterozigoto afetado, ok? Lembra, é autossômica dominante. Se ele tem, então, esse alelo aqui, que é dominante, e um alelo recessivo, ele já tem um alelo dominante. É dominante, então vai ter o fenótipo da doença, certo? Então, esse indivíduo aqui, vamos supor, ele tem a osteogênese imperfeita, ok? O genitor normal, para essa característica, né, ele tem que ser homozigoto recessivo. É a única opção, tá? Senão ele seria afetado também, beleza? E aí o que aconteceu? Essas aqui são as probabilidades, são as possibilidades de cruzamento. Então você vai formar indivíduo azão azinho, azão azinho, 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 azinho. O azão azinho, que é o heterozigoto, ele está afetado também porque ele tem o alelo dominante, né? E aí nesse caso você tem então 50% de chance de gerar um indivíduo afetado, tá? Se você tiver o cruzamento de indivíduos afetados, ou seja, dois heterozigotos, aí, o que que vai acontecer? Você vai ter 75% de chance de gerar um indivíduo afetado, certo? Só fazer o cruzamento. E tem chance de você gerar indivíduo homozigoto dominante, tá? O indivíduo homozigoto dominante, geralmente, nesses casos, ele tem, né, no caso de herança autossômica dominante, ele tem um quadro muito mais grave, tá? É possível que esse indivíduo aqui da foto tenha, né, seja um caso disso, né? Então, duas pessoas com osteogênese imperfeita, no caso, gerando uma pessoa com osteogênese imperfeita, homozigoto dominante. Não sei se é o caso, mas o quadro dele é bem grave, a gente consegue observar, não é? Então, vamos passar aqui. Bom, aqui é outro heredograma. Olha só. Nesse heredograma aqui, o que que a gente percebe? Você não tem casos em todas as gerações, certo? Então, não há uma transmissão vertical, ok? Não há essa característica ali que a gente observou na herança autossômica dominante. Mas o que que a gente observa aqui? Observamos que pode acontecer em ambos os sexos, então, tanto o homem, que nesse caso aqui é o probando, né? E a mulher podem ser afetados, certo? Pai e mãe do probando não são afetados, ok? Então, o pai e a mãe do probando não são afetados e não ocorrem em todas as gerações. Essas características, gente, são características de um tipo de herança que é chamado de herança autossômica recessiva. Por que que é muito importante a gente perceber que isso não acontece em todas as gerações, não está presente nos antepassados, né? Então, nem na geração anterior e nem na geração dos avós, ok? Não acontece. Por quê? Porque você precisa ter um indivíduo que é homozigoto recessivo, tá? Vou mostrar para vocês aqui, olha. Nesse caso aqui, o exemplo, né, de condição que pode acontecer por conta disso é a chamada galactosemia.
Galactosemia é a incapacidade do organismo, né, incapacidade congênita do organismo de processar, né, a galactose, certo? E essa doença ela pode ser é, identificada, né, pelo teste do pezinho, tá? Então, o teste do pezinho ele vai identificar a galactosemia, tá? Por que que é difícil você ter indivíduos com herança autossômica recessiva? Porque a chance de você ter indivíduos homozigotos recessivos vindos de pais que são portadores, mas eles não são afetados, porque a única forma de você passar essa característica é justamente se você tiver indivíduos que são heterozigotos, certo? Porque eles têm que ser portadores, certo? Tanto o pai quanto a mãe, para gerar indivíduos homozigotos recessivos, certo? É a única possibilidade. Então, os dois são portadores, tanto o pai quanto a mãe, eles não são afetados porque eles são heterozigotos e a gente está falando de uma característica de homozigose recessiva, certo? É uma herança em homozigose recessiva. Qual que é a chance de você formar uma prole que seja afetada por aquela condição, que seja afetada pela galactosemia, por exemplo? 25%, tá? Então, a chance de aparecer isso nas gerações é muito menor, né? E aí, a gente tende a ver menos casos, né? No caso que a gente está acompanhando nesse GT, basicamente, né, o indivíduo tem galactosemia, então a gente pode pensar que o pai e a mãe são portadores, ou seja, são heterozigotos, e a chance deles terem gerado um indivíduo com galactosemia era de 25%. E no caso aconteceu, mas é mais incomum de acontecer, né, por conta da probabilidade, tá? Então, é basicamente isso daí, herança autossômica recessiva, ok? A herança autossômica recessiva, gente, ela tem uma influência muito forte da consanguinidade, tá? Então, vamos supor, olha só, nesse caso aqui, olha, a gente vê questão da consanguinidade. Pode ser um primo e uma prima, tá? Então, são primos e tiveram filhos, eles tiveram 3 filhos. Uma dessas filhas, né, que no caso é a probanda, certo? É o probando, é afetada, tá? Isso daqui, gente, o que que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: quando há consanguinidade, existe uma possibilidade maior dos dois indivíduos carrearem uma mutação específica, certo? Então, a mesma mutação no mesmo alelo, certo? No mesmo cromossomo, mesma coisa, tem que acontecer para que haja a geração, então, de um indivíduo afetado por uma condição, né, de herança autossômica recessiva, tá? Então, a chance desses dois indivíduos aqui terem a mesma mutação vinda de um antepassado comum, né, é muito maior do que de indivíduos que não têm antepassados em comum, assim, tão próximos, né? Então, a tendência é que haja maior possibilidade de acontecer herança autossômica recessiva em casos de consanguinidade, tá? Então, isso é só um adendo aí que a gente precisa falar, tá bom? Outro heredograma. Olha só, esse heredograma aqui, você tem um homem afetado, uma mulher não afetada. O homem afetado com a mulher não afetada gerou uma prole, né, de 2 meninas e um menino. As 2 meninas são portadoras dessa coisa aí, né? Portadoras dessa mutação, tá? Essa menina aqui, olha, ela teve 2 filhos, um menino e uma menina. O menino é afetado. Essa menina aqui teve 3 meninos e uma menina, certo? 2 meninos são afetados e uma menina é portadora. A menina que é portadora gerou um menino afetado, certo? O menino que é afetado gerou uma filha portadora. Então, olha só, homem afetado, filhas portadoras, sempre, tá? Então, homens afetados, filhas portadoras. Mulher portadora, filhos afetados sempre, certo? Então, essa característica é uma característica de herança recessiva ligada ao X, tá? Então, a herança recessiva ligada ao X, ela vai ter essa configuração aí de heredograma, tá? Por que que ela tem essa configuração? Olha só, uma mulher portadora, né? Ela vai passar o cromossomo, né, X, a característica do cromossomo X, para o filho. Então, se ela é portadora, ela tem uma tendência maior de passar, então, essa característica para o filho. E o filho, né, o homem, ele vai ter apenas um X,
Então, se esse X dele já for afetado, já for um X de portador, ele vai ser afetado, né? E no caso, a menina, né, ela vai receber um X da mãe, um X do pai, certo? Se o pai for afetado, só tem uma possibilidade de X para ele passar para a filha. Então, a filha vai ser portadora, com certeza, né? Ela pode não ser afetada, mas ela vai ser portadora, certo? Então, essa é a característica aí de herança recessiva ligada ao X. É, aqui, olha só para falar, então, eu já tinha falado para vocês da hemizigose, né? Mas é o que eu estava falando agora, né? Que o X do menino, né? É um único X, vai ser o X que veio da mãe, certo? Esse X que veio da mãe portadora é o X que vai fazer com que ele seja afetado, tá? Essa é a característica da hemizigose, que é aquela questão de ser uma característica monossômica, né? Então, o indivíduo, ele vai ter só essa expressão, ele não vai ter outra possibilidade. Então, ele vai ser afetado com certeza, né? A herança recessiva ligada ao X, ela vai gerar, geralmente, né, doenças neurodegenerativas. Por quê? Porque o cromossomo X, ele acumula genes que são relacionados à função cerebral. Então, a tendência é que herança recessiva ligada ao X, ela vá afetar especialmente homens, por conta da característica que eu mostrei para vocês no heredograma, por conta da hemizigose, certo? E também a tendência de gerar doenças neurodegenerativas. Um exemplo disso é o daltonismo, tá? Então, o daltonismo geralmente vai afetar mais os homens do que as mulheres, certo? É uma herança é, ligada ao X, né? Recessiva ligada ao X, e é uma doença neurodegenerativa, né? De alguma forma. Então, afeta essa, essa parte aí, né? Então, vai afetar geralmente, né, por conta dessa característica do cromossomo X, vai afetar, então, a função cerebral. Nesse caso, não sei se é tanto assim, mas é um exemplo bom, tá? A gente falar do daltonismo. Outro heredograma. Olha só esse heredograma. Você tem, então, uma mulher afetada, certo? Homem afetado, mulher afetada. Então, você tem tanto homem quanto mulher sendo afetado. Aí aqui, olha, o homem afetado só gerou mulheres afetadas. Os homens não tiveram nada. A mulher afetada pode afetar os dois sexos, tá? Então, olha só, é mais comum entre as mulheres esse tipo de herança, tá? O homem afetado transmite para todas as filhas, são as duas características, tá? Qual tipo de herança que é essa? Herança dominante ligada ao X, tá? Então, por que que toda vez que eu tenho um homem afetado tendo filhas, essas filhas vão ser afetadas também? Porque é uma herança dominante, né? Esse X do pai afetado é um X dominante para essa característica, certo? A menina vai receber um X do pai e um X da mãe. Então, ela vai receber o X dominante, que vai fazer com que ela seja afetada, tá? No caso do menino, o X que ele vai receber vai ser da mãe, né? E se ele recebe o X da mãe, nesse caso aqui, né, do pai afetado, mãe normal, certo? Se ele recebe o X da mãe, não vai ter nada, né? Agora, aqui no caso da mãe afetada, ela vai então gerar um filho afetado também. Por quê? Porque esse X que ela vai mandar para o filho, para formar o XY, vai ser um X dominante afetado, né? Então, o menino vai ficar afetado também por essa herança, ok? Então, esse é o padrão de distribuição desse tipo de herança aí, tá? No heredograma. E um exemplo disso é a síndrome de Rett, né, que é uma doença neurodegenerativa, né? Então, a criança ela nasce com diversos problemas realmente cerebrais, né? E aí realmente a gente fazer esse adendo mesmo de que geralmente, né, as alterações do cromossomo X vão gerar doenças neurodegenerativas. A síndrome de Rett é uma das possibilidades. Só que a síndrome de Rett ela tem uma especificidade. Quando ela comete mulheres, né, então nasce uma menina, em heterozigose vai ser muito grave. Se for em homozigose dominante, aí não tem jeito, né? Provavelmente vai ser incompatível com a vida. No caso, quando acomete homens, vai ser incompatível com a vida, tá? É por conta dessa hemizigose, né? Então, não existem meninos vivos com síndrome de Rett, tá? Então, é só menina mesmo, tá bom? Só uma característica específica dessa condição aí, tá bom? Então, falamos então dessa questão aí da herança dominante ligada ao X, certo? A herança ligada ao Y, ela é chamada de herança holândrica, tá?
No caso da herança holândica, é só você pensar, bom, se tem uma característica que é específica do cromossomo Y, então ela só vai poder ser passada de homem para homem, certo? E aí, existem alguns genes que estão presentes no cromossomo Y, né? Presentes em alguns locos do cromossomo Y, que são importantes, são interessantes a gente saber, a gente ter noção, né? Esse SRY, que é o gene que é responsável por definir o sexo masculino, certo? Esse gene aqui, o DFNY1, né, ele vai determinar um tipo de surdez que é específico dos homens, né? Se tiver, se ele tiver expresso, a pessoa, né, o homem vai ter, então, esse tipo de surdez, tá? E esse gene aqui, HY, que vai determinar, então, a existência ali de pelos nas orelhas, tá? Se esses genes aqui forem deletados por algum tipo de mutação, né? Por um tipo de deleção, isso vai gerar esterilidade por azoospermia. Azoospermia nada mais é do que a redução da quantidade, né, da produção de espermatozoides, tá? Então o indivíduo ele vai ser estéril porque ele não consegue produzir a quantidade necessária de espermatozoides. Isso é chamado de azoospermia, tá? Isso pode acontecer congenitamente por deleção desses genes aqui, tá bom? Por isso que a gente estava falando deles. A herança influenciada pelo sexo ela vai, assim, a gente vai estudar influenciada pelo sexo e aquela que é específica de determinado sexo, tá? Aquela que é influenciada pelo sexo, eu coloquei como exemplo aqui a hemocromatose congênita. Hemocromatose, gente, é uma condição na qual o indivíduo ele vai ter um acúmulo de ferro nos órgãos, tá? E esse acúmulo de ferro, ele pode gerar, então, mau funcionamento de glândulas, né? Então, vai ter problemas hormonais, né? Então, por conta desse mau funcionamento das glândulas, né? Pode ter insuficiência cardíaca por conta disso, pode causar cirrose e até hepatocarcinoma, né? E também, por conta desse acúmulo de ferro, pode acontecer também a diabetes, tá? O que que vai ser influenciado pelo sexo nesse caso? Se você tiver um homem afetado e uma mulher afetada pela hemocromatose, o homem afetado, ele vai acumular esse ferro no organismo dele, certo? A mulher, ela tem um fator que vai ajudar, que vai auxiliar ela a não acumular tanto ferro assim, que é justamente a menstruação, né? A mulher, ela perde muito ferro durante a menstruação e, por conta disso, ela acumula menos ferro nos órgãos, mesmo que ela tenha hemocromatose. Por isso que é uma herança influenciada pelo sexo, né? O homem vai ter, então, um quadro muito mais grave de hemocromatose do que a mulher. E, às vezes, a tendência, né, de frequência dessa doença vai ser mais comum nos homens do que nas mulheres, mesmo que a mulher tenha, então, seja afetada pela hemocromatose, tá bom? A herança, ela pode ser influenciada pelo sexo, que é o que eu falei agora, né, da hemocromatose, e ela pode ser limitada pelo sexo. No caso da influenciada pelo sexo, tem alguns exemplos aqui, né, nos homens, principalmente no homem, né, vai ter condições influenciadas pelo sexo. Pode ocorrer calvície pré-senil, então o cara vai ficar careca antes da hora. A pessoa pode ter gota, né? O homem pode ter gota mais facilmente, tá? Não quer dizer que não vai acontecer em mulher, porque é influenciado pelo sexo, não é determinado pelo sexo, ok? E a hemocromatose que eu dei o exemplo, tá? Aqui é limitada pelo sexo, quando ela acontece em homens, né? A gente pode listar aí algumas possibilidades, né? Nos homens, você pode ter a esterilidade masculina por deformidade testicular, né? E nas mulheres, geralmente você pode ter ali a genitália ambígua em recém-nascidos, em neonatos, né? Então, aqui é limitada pelo sexo, só vai acontecer naquele determinado sexo, né? E aí eu coloquei exemplo, principalmente esse exemplo aqui, ele é bem gritante, só vai acontecer no homem mesmo, né? Então é só pra gente lembrar disso daí. Aí a gente vai falar um pouco de variação dos fenótipos, tá? Porque a gente sabe que quando você tem uma expressão gênica, você vai ter então um fenótipo relativo àquela expressão gênica. Não necessariamente sempre, mas vai ter a maior parte das vezes, certo? Mas existem fatores que vão interferir nessa dinâmica de genótipo para fenótipo, então nessa transição de expressão gênica para fenótipo. Você tem algumas características, algumas situações aqui que vão influenciar. Então, olha só, mutação nova e mosaicismo, penetrância, expressividade variável, antecipação, pleiotropia, heterogeneidade genética, fenocópia e o input
input genômico e dissomia uniparental. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses termos, tá? Vamos começar pelo mosaicismo. Olha só, é, lá no mapa eu coloquei mosaicismo e mutação nova juntos. A mutação nova, gente, é basicamente o que o nome dela diz, tá? Nunca aconteceu, né, na sequência lá das gerações daquele indivíduo, né? Geralmente vai ser o probando, né? E ele foi o primeiro a ter aquela mutação, tá? Isso é mutação nova. Agora, o mosaicismo é basicamente uma mutação que acontece na fase lá de zigoto, né? Quando o indivíduo ainda é zigoto. E essa mutação ela pode acontecer em células somáticas ou em células que vão ser precursoras de células gaméticas. Quando esse mosaicismo acontece em células somáticas, isso vai gerar alterações fenotípicas brandas, né? Então, o indivíduo pode até não ter nenhum tipo de alteração fenotípica, ele só vai ter um mosaicismo lá, mas não necessariamente vai ser algo visível, né? Agora, se for em células que são precursoras de células gaméticas, o indivíduo pode não ter nada, mas isso vai gerar um distúrbio genético para a prole daquele indivíduo. Por quê? Porque o gameta daquele indivíduo vai ser alterado, certo? Por conta dessa mutação, que gerou, então, um mosaicismo, mas no caso em células gaméticas. Então, isso é um problema um pouco maior, porque o indivíduo ele vai passar essa mutação para a prole dele, né? E aí pode ter uma mutação acontecendo a partir dele, né? A partir daquela prole dele, ok? Aqui a gente vai falar um pouco sobre penetrância e expressividade variável. Então, esses dois conceitos eles são muito relacionados um com o outro, tá? Então, é bom a gente falar deles juntos, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um indivíduo, né, com penetrância completa, tá? Então, penetrância com expressões completas, certo? O indivíduo com uma penetrância ali moderada, né, intermediária, e o indivíduo com penetrância baixa. Esses dois aqui têm penetrância incompleta, tá? O que que isso aqui quer dizer, gente? Olha, penetrância é basicamente a capacidade, né, que uma expressão gênica tem de gerar aquele fenótipo, certo? Para indivíduos diferentes, essa expressividade vai ser diferente também, tá? Então, uma característica, ela pode ter uma penetrância 100%, ou seja, vai gerar sempre o fenótipo máximo possível, né, naquele indivíduo, ou então essa penetrância vai ser menor, ou seja, ela vai ser incompleta, tá? E aí a expressividade, nesse caso, vai ser menor também, né? O fenótipo vai ser menos expresso, tá? Por isso que tem relação entre penetrância e expressividade variável, né? O próprio nome da expressividade variável já diz o que que ela significa, tá? Então aqui tem essa legenda aqui, né? Para a gente poder entender melhor a imagem, mas ela está bem autoexplicativa, né? É basicamente isso daí. No caso da antecipação, gente, a antecipação eu coloquei de novo aqui o exemplo da doença de Huntington, que a gente já viu que a doença de Huntington, ela é uma condição, né, genética que vai, então, ser gerada por conta de uma adição de trinca em um determinado locus, né? Então, é uma mutação gênica do tipo adição, certo? Você adiciona lá a trinca CAG no locus lá de um gene, certo? Específico. E aí, quando você tem essa adição, o indivíduo ele vai ter, então, a doença de Huntington. O primeiro indivíduo lá da linha que teve a doença de Huntington, vamos supor que ele teve a doença de Huntington com 70 anos. Ele expressou a característica com 70 anos. O filho dele vai ter, então, um pouco mais de trincas, né, naquele mesmo locus. Um pouco mais de CAG naquele mesmo locus. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai ter a doença de Huntington. Pode ser que essa doença de Huntington dele tenha característica piorada, ou seja, os sintomas que ele vai sentir vão ser sintomas um pouco mais fortes, e isso vai acontecer antes. Então, enquanto o pai dele expressou a doença de Huntington com 70 anos, ele vai expressar com 50. Por quê? Porque ele tem mais trincas acumuladas, certo? Ele teve mais adição de trincas. Essa modificação de dinâmica entre uma geração e outra, ou seja, aumentou a quantidade de trincas, reduziu o tempo de vida do indivíduo sem a expressão da doença, piorou a sintomatologia da doença por conta disso, isso é chamado de antecipação,
tá? Então, esse é o fenômeno da antecipação. A gente vai usar a doença de Huntington como exemplo, tá? Tem outros exemplos, mas a doença de Huntington, como a gente já tinha visto antes, é bacana a gente fazer essa ligação novamente, tá? Pleiotropia nada mais é do que a capacidade de uma mutação gênica gerar vários fenótipos diferentes, tá? Gerar consequências em vários fenótipos diferentes, tá? Então, olha só, aqui a gente tem uma mutação de um gene, né? Isso aqui é um alelo, certo? Então, mutou um alelo, e aí, essa mutação aqui vai gerar a expressão gênica mutada, certo? Não é a selvagem, vai gerar a expressão gênica mutada, que vai gerar cegueira, insuficiência hepática e infarto. Ou seja, a mesma mutação, né, no mesmo alelo, gerando fenótipos diferentes. Isso é pleiotropia, tá? E aqui um exemplo de pleiotropia que é a síndrome de Marfan. Vai gerar cegueira, vai gerar problemas nos ossos, tá? Dessa pessoa. Então, assim, é uma mutação que vai gerar fenótipos diferentes. Isso é pleiotropia, beleza? Aqui a gente tem a ideia de heterogeneidade genética, né? Diferentes genótipos vão gerar um mesmo fenótipo, né? Então lá era um genótipo gerando vários fenótipos, lá na pleiotropia. Agora são diferentes genótipos, ou seja, vários genótipos gerando um mesmo fenótipo. E isso pode acontecer por mutações em diferentes loci, certo? Então, diferentes loci foram afetados por mutações, certo? E aí, olha só, os exemplos disso são o câncer de mama e ovário e o Alzheimer, tá? Então, as pessoas diferentes, né, diferentes indivíduos, tiveram mutações em diferentes loci, mas eles tiveram o mesmo fenótipo. Então, por exemplo, o cara teve uma mutação lá, no BRCA1, o outro teve mutação no BRCA2, né? Uma mulher teve mutação no BRCA1, que é um loci, né, um locus, certo? De um gene, ok? Que é o BRCA1. E a outra teve mutação no locus do gene BRCA2. Essas duas mutações, certo? São mutações diferentes, certo? Mutações em diferentes loci, ok? Vão gerar câncer de mama nessas mulheres, ou câncer de ovário, ok? Então, é basicamente isso. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é a heterogeneidade alélica, que basicamente você tem mutações diferentes no mesmo loci, tá? Não faz diferença nesse caso se você teve mutações diferentes no mesmo loci, no mesmo locus. Por quê? Porque você vai gerar o mesmo fenótipo, tá? E o exemplo disso é a fibrose cística. Então, o indivíduo com fibrose cística, ele pode ter vários tipos de mutação naquele locus que vai ser responsável, se mutado, por gerar, então, o fenótipo da fibrose cística. Independente do tipo de mutação que ele teve ali, ele vai ter fibrose cística, tá? Então, é como se só precisasse ter uma mutação naquele locus. Teve mutação, fibrose cística. Ou qualquer outro fenótipo de qualquer outro alelo que foi alterado, tá? Então, é basicamente assim que a gente vai entender a heterogeneidade genética, certo? A fenocópia, gente, eu coloquei essa imagem aqui para a gente entender o seguinte, olha, pode haver um indivíduo que nasça, né, sem um dos membros, então, no caso aí, sem uma perna, de forma congênita, tá? Por conta de uma mutação, pode acontecer, certo? Agora, a fenocópia é um indivíduo que, no caso, né, esse indivíduo aqui, ele não tem uma perna, certo? Mas a gente sabe que não é um caso congênito, certo? Um indivíduo que precisou de amputação. Então, à medida que ele foi lá vivendo a vida dele, aconteceu dele ter um membro amputado, tá? Isso não é uma condição genética, mas poderia ser, né? Poderia ser congênito, né? Nesse caso aí talvez não seja, mas poderia ser congênito. Então, isso é fenocópia. Às vezes, um indivíduo, por exemplo, vai nascer surdo, né? Nasceu com surdez congênita, beleza? Agora, pode acontecer, por exemplo, de um indivíduo adquirir surdez por conta de algum fator externo, de um fator ambiental durante a vida dele, né? E aí ele também vai ser surdo, né? E aí pode ser que seja congênito, você não sabe. Agora, você pode fazer lá a anamnese e descobrir que o cara teve um acidente lá que deixou ele surdo, por exemplo, né? E aí, no caso, é um caso de fenocópia, ok? Então, isso que é fenocópia. O imprinting genômico é basicamente o seguinte, olha, você tem a influência da epigenética na expressão dos alelos, né? E no final uma expressão monossômica. O que que acontece? Olha só, você tem aqui o indivíduo, né? O homem,
e a mulher, certo? A célula vai sofrer a meiose e vai formar os gametas. Aqui a gente percebe, olha, que ele tem esse cromossomo aqui, certo? Com esse alelo aqui, certo? Agora, esse cromossomo aqui, olha, de centrômero vermelho, né? Ele não vai expressar esse alelo, tá? Na mulher, a mesma coisa. E aí, o que que vai acontecer? Você tem a formação desse gameta aqui com esse cromossomo aqui, que é basicamente esse daqui, né? Com um alelo presente. E no caso da mulher aqui, podia acontecer o contrário, tá? Mas no caso da mulher aqui, ela tem então um ovócito com esse cromossomo aqui, né? Lembra que você tem a questão lá da segregação, né? Então é basicamente isso daqui, né? Sem esse alelo, tá? E aí o indivíduo que vai ser formado, né, a partir dessa fecundação aqui, ele vai ter, então, uma expressão monossômica. Por quê? Porque só esse alelo aqui do pai que vai ser expresso, porque a mãe não tem esse alelo aqui, certo? Então, isso que é imprinting genômico, ok? E a dissomia uniparental. Dissomia uniparental, gente, é basicamente a formação ali de um zigoto, né, com células que têm um par de cromossomos homólogos vindos de apenas um dos pais, tá? Então, ao invés de fazer a segregação lá na hora de fazer o gameta, e gerar então o gameta com um cromossomo daquela característica lá, de várias características, enfim, um cromossomo apenas, foram os dois, né? Foi o par de cromossomos homólogos. E aí, na hora de fazer a fecundação, esse indivíduo, esse zigoto, ele vai ter, então, dois cromossomos daquele vindo só da mãe, por exemplo, ou só do pai. Isso é dissomia uniparental, ok? É, E aqui, olha só, essa é a parte de herança da mãe, né? O que que acontece? Olha, você pode ter alterações no DNA nuclear, tá? E essas alterações, elas vão ter um padrão de herança mendeliana, certo? Monogênica, certo? Agora, se você tiver alteração no DNA mitocondrial, aí a herança é materna, tá? Por quê? Porque o DNA mitocondrial, a gente sabe que a gente herda somente da mãe, tá? Então, olha só, mulher afetada, todos os filhos afetados. Por quê? Porque o DNA mitocondrial de todas essas pessoas aqui vem dessa mulher, tá? É, Nesse caso aqui, olha, mulher afetada, todos os filhos afetados. Homem afetado, nenhum filho afetado. Se a pessoa, né, a mulher que teve esses filhos com esse cara aqui, não for afetada, não vai acontecer nada. Então, essa prole aqui, olha, não é afetada, não é portadora, não é nada disso, tá? Por quê? Porque DNA mitocondrial do pai a gente não recebe, a gente recebe só da mãe, tá? Então, essa é uma característica específica aí desse tipo de herança, tá? Da herança materna. Aí, olha só, por último, a gente vai falar do que a gente chama de herança multifatorial, tá? Herança multifatorial, para a gente entender herança multifatorial, a gente precisa entender o que que é a natureza poligênica, tá? Natureza poligênica, gente, é basicamente as características fenotípicas, normalmente elas são geradas pela expressão de diversos genes, tá? Então, para você gerar uma característica fenotípica, como por exemplo, cor dos olhos, você provavelmente teve, né, a expressão de diversos genes diferentes e não de um gene só, né? Antigamente a gente acreditava, né, as pessoas acreditavam que era um gene uma característica, né? Um gene, uma proteína, certo? E a gente sabe, né, hoje em dia, que o gene ele é capaz de gerar diversas características, né? E uma característica ela pode ser gerada por diversos genes diferentes, justamente por conta dessa heterogeneidade aí que a gente apresenta, tá? Então, isso é natureza poligênica. Quando a gente soma essa natureza poligênica, ou seja, a capacidade, né, a característica da gente gerar um fenótipo por conta da expressão de vários genes, quando a gente soma isso aos fatores ambientais que aquela pessoa vai ser exposta, né, ou seja, a epigenética, isso vai resultar em herança multifatorial, tá? Então, a herança que a gente tem dos nossos pais é uma herança multifatorial. Ela depende da epigenética, ou seja, os fatores ambientais que influenciaram na, na parte, né, na genômica, né, dos nossos pais, e também da natureza poligênica, ou seja, esse fenótipo que a gente apresenta,
ele pode ser gerado por vários genes diferentes. Então, ele pode ou não ser afetado por algum tipo de alteração, mesmo que haja influência epigenética, tá? Então, é isso que é herança multifatorial, tá? A gente precisa entender esse conceito. Eu imagino que mais para frente a gente vai ver ele de novo, né? Mas, por enquanto, a gente precisa só entender o que que significa herança multifatorial, tá? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Esse vídeo foi um vídeo até longo, né? Mas, assim, espero que tenha sido completo, que tenha deixado vocês mais tranquilos aí com a matéria, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção. Lembrem de se inscrever no canal, curtir o vídeo também, tá bom? Que vocês me ajudam bastante. Qualquer coisa vocês comentam aí no vídeo também, para tirar alguma dúvida, para conversar sobre alguma coisa, questionar alguma coisa, tá bom? E a gente vai conversando. Valeu, galera. Até a próxima.